O que nos move é mais do que ser líder em cartões de benefícios no Espírito Santo. É fazer o bem a milhares de capixabas. Mais do que gerar bons momentos, é estar presente. Mais do que trazer praticidade,
é levar aonde quiser. Mais do que reconhecer, é conhecer as necessidades. Mais do que estar na palma da mão, é estar no seu coração. Comprocard. Há 20 anos beneficiando pessoas e empresas. Ontem, hoje, sempre, eu prometo que vou cuidar de você todos os dias da minha vida. Porque eu sei que cuidar tá no meu sangue. Às vezes, os tempos podem ser difíceis, mas pode acreditar, eu vou sentir com você cada dor. E nunca vou largar mão. E quando eu vir que as coisas estão mudando, eu vou mudar para acompanhar. Para estar do seu lado em cada novo mundo. Porque não adianta fazer o melhor se não for o melhor para você. Eu faço desse o meu propósito para uma vida toda e para toda a vida. Esse é o meu compromisso para toda a vida. Unimed Vitória, para toda a vida. A segurança que todo mundo conhece. A confiança que só o SESI traz. A inovação que o mercado exige. A parceria que sua empresa precisa. Oferecemos atendimentos e certificações com os padrões de qualidade exigidos pelos principais órgãos de controle e fiscalização. SESI Saúde e Segurança, o parceiro ideal para tornar sua empresa cada vez mais segura e eficiente. Nós acreditamos no poder transformador da indústria. A cada encontro, evoluímos. E em cada conexão, abrimos portas para o futuro. Somos bem mais do que uma feira, um evento. Somos um espaço onde ideias ganham vida. Onde oportunidades encontram quem está preparado para aproveitá-las. E onde a inovação é colocada em prática. Aqui, cada interação gera resultados concretos. Não se trata apenas de apresentar o que há de mais avançado. É sobre transformar negócios, estratégias e visões com qualidade. Assim, construímos pontes e redefinimos caminhos. A inovação é o nosso fio condutor. O impacto real que ela proporciona nas indústrias, nas parcerias e nas pessoas é o que nos guia. Assim, transformamos não apenas o setor industrial, mas também os resultados de quem faz parte dele. MEC Show 2025. Conectar, inovar, transformar. Cada grande evento começa por um espaço pensado para impressionar e conectar pessoas. Na Stand By Eventos, somos especialistas em transformar ambientes comuns em experiências extraordinárias. Criamos estandes, quiosques e espaços únicos que destacam o que sua empresa tem de melhor. Seja qual for o tamanho do seu projeto, nossa equipe combina criatividade, tecnologia e atenção aos detalhes para garantir resultados que superam expectativas. Sabemos que cada interação é valiosa. Por isso, construímos não apenas estruturas, mas oportunidades reais de crescimento, networking e negócios. Stand By Eventos. Projetamos espaços, entregamos sucesso.
Ao longo dessas mais de 7 décadas de Grupo Águia Branca, o mundo passou por muitas mudanças e, como companhia, precisamos ser ágeis para acompanhá-las. Evoluímos com cuidado com o meio ambiente e hoje somos responsáveis pela Reserva Ambiental Águia Branca, uma reserva particular do patrimônio natural de 2.225 hectares. Em 2020, criamos a AB Energias Renováveis e construímos uma usina de geração fotovoltaica no Espírito Santo. Agora, para completar esse ecossistema de sustentabilidade, trazemos para os estados do Espírito Santo e Minas Gerais as concessionárias de veículos elétricos BYD. A marca, fundada em 1995, tem como um dos seus objetivos combater as mudanças climáticas. Tecnologia, inovação e sustentabilidade. Isso é o Grupo Águia Branca. Isso é Vitória Motors BYD. Foco, superação, reinvenção, desafio, Sair da zona de conforto. persistência, autoconhecimento. Transformar o outro com a força do outro. O que eu tenho para falar para vocês em relação à qualidade do Empretec, o primeiro ponto, eu acho que é um dos poucos treinamentos que está hoje em 43 países, né? Isso, com a chancela das Nações Unidas, eu acho que isso já fala por si, né? Eu acho que todo negócio você precisa de parceiros, não existe um grande negócio sem parceria. Então, o Empretec para mim foi muito bom nesse sentido. Eu costumo dizer que ele superou todos os limites. Tudo que eu achava que eu não era capaz de fazer, eu fiz. É um treinamento que vai tirar de você a sua essência. Vai colocar você de frente para um espelho. Porque eles precisam se superar o tempo inteiro, durante 60 horas intensas, frente aos desafios e aos comportamentos do empreendedor de sucesso. Uma das principais vantagens que o seminário se propõe, né, é, através de uma metodologia, proporcionar a você, se você quiser, uma transformação rápida, não é suave, mas é definitiva. Não foi um divisor de águas, foi tudo para mim. Foi forte, foi intenso, mudou a minha vida. Tudo isso é o Empretec. É o Sebrae multiplicando conhecimento para transformar a sua vida. Está preparado? Uma combinação de elementos e pessoas. É assim que escrevemos uma história de esforço, de responsabilidade e de realizações. É assim que é feito o aço da ArcelorMittal Unidade Tubarão. Todos os dias, milhares de pessoas se dedicam a construir o nosso legado. Um legado que representa o futuro que queremos criar para as próximas gerações. Essas pessoas estão presentes nas inovações que mudam o mundo e nas atitudes que mudam as vidas. Usam a imaginação para possibilitar novos caminhos. Essas pessoas ultrapassam limites, conquistam reconhecimento, idealizam, criam e realizam. E é exatamente da história de cada uma dessas milhares de pessoas que é feita a nossa história. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. A roda, o fogo, a energia elétrica, o aço. Você sabe dizer o que faz dessas ideias eternas? A resposta é: elas transformaram o mundo. E na propaganda, não é diferente. Quando uma ideia muda histórias e conversa com a alma, fica para sempre. Resiste ao tempo, mora na memória, faz cliente virar fã. Porque grandes ideias vão longe como a roda. Aquece um coração como faz o fogo. Pluga um humano a novas tecnologias, como fez a energia elétrica. E tem vida longa, como uma peça de aço. Uma ideia para sempre é o suspiro dos imortais. Muitos querem, mas poucos podem ter. Vamos buscá-la juntos? MP. Ideias para sempre. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? A gente explica. Eu só precisava de um cartão, mas no Sicoob eu tenho um cartão cheio de vantagens. Uma carteira de investimentos completa, além de seguros e previdência para cuidar do meu futuro. E um aplicativo que agiliza a minha vida.
Mais que uma maquininha, no Sicoob eu tenho um parceiro de negócio. Com sistema para gestão das minhas vendas, crédito, capital de giro, financiamento e tudo o que a minha empresa precisa. Eu sou produtor rural e só precisava de crédito. Mas no Sicoob eu tenho crédito com melhores condições, seguro rural, consórcio e, o mais importante, um gerente e uma agência sempre por perto. E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Sicoob, mais que uma escolha financeira. No cenário competitivo de hoje, o sucesso empresarial exige mais do que apenas uma boa ideia. É preciso estratégia, suporte e uma visão clara de futuro. Com mais de 20 anos de experiência, a Impacto Group é o parceiro que você precisa para transformar desafios em oportunidades. Composto por 7 empresas especializadas, oferecemos soluções completas para impulsionar o crescimento do seu negócio. Na Impacto Contabilidade, cuidamos de suas finanças para que você foque no que realmente importa. A Impacto Condomínios administra seu espaço com eficiência total. Já a Integra Sistemas desenvolve as ferramentas tecnológicas que simplificam a gestão do seu negócio. Com a Alpen, a terceirização financeira é descomplicada. Impacto Group é a escolha ideal para empresários que desejam crescer com solidez e inovação. Somos o parceiro que caminha ao seu lado, promovendo excelência em cada etapa do processo empresarial. Escolha Impacto Group. Seu futuro, nosso compromisso. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. A história da EMEC iniciou em maio de 1990 e desde então, a nossa equipe firmou o compromisso com a qualidade como grande marca da empresa. Foram muitos investimentos em inovação e mecanização de serviços e equipamentos próprios. A consolidação do Grupo EMEC em seu novo posicionamento e áreas de atuação. Serviços, incorporação e construção e agronegócio. No setor de serviços, a EMEC oferece profissionais qualificados e equipamentos de ponta. No setor privado, também conhecido como Facilities, ampliamos nosso foco no gerenciamento de serviços para garantir ambientes agradáveis, limpos e seguros. No setor incorporação imobiliária, desenvolvemos e construímos loteamentos urbanos, chacreamentos rurais e condomínios de casas. E, por fim, a EMEC Agro, que representa o investimento em plantio de soja, café, cacau e banana, com o objetivo final de fortalecer o agronegócio brasileiro. Grupo EMEC. Resultado que todo mundo vê.
Lara, você viu aqui? Estamos bombando nas redes sociais. Isso, então bora lançar uma dancinha, né? Meu banco é alto nível, tem app acessível, É digital, é incrível. cartão com pontos pra ganhar, consórcio fácil pra sonhar. Abrir a conta é só clicar. E se preferir, tem agência em todo lugar. Só o Banest está on e onde o capixaba estiver. Banest está on com você. A segurança que todo mundo conhece. A confiança que só o SESI traz. A inovação que o mercado exige. A parceria que sua empresa precisa. Oferecemos atendimentos e certificações com os padrões de qualidade exigidos pelos principais órgãos de controle e fiscalização. SESI Saúde e Segurança, o parceiro ideal para tornar sua empresa cada vez mais segura e eficiente. Sou Roberto Araújo, meu nome é Denis Ferrari. Sou Leonele Lama. Sou Jardel Ferreira. Sou Fábio Junge. A ASIS faz um trabalho de criar ambiência para o negócio. Quanto mais você conhece a ASIS, mais você entende que ela lida desde a demanda do pequeno empresário até fazer interlocução com um grande projeto. No passado, as pessoas pensavam que a ASIS era para empresas grandes. Realmente as grandes estão aqui e elas precisam estar. Ela funciona muito bem como um elo de ligação e pela sua força, ela consegue atrair e conectar stakeholders que vão de fato implementar as soluções colocadas. Influencia o empresariado do estado do Espírito Santo. Ela é referência. É de você ter um momento, um ponto de encontro, para você poder ouvir o que os empresários estão demandando, para você poder falar o que você está demandando e principalmente se conectar. Dar voz para elas para que a gente consiga desenvolver a solução que melhore a vida empresarial do seu dia a dia. O conhecimento de pessoas dentro, por exemplo, de um CANEG que podem gerar futuros negócios. Eu fiquei impressionada com a força da ASIS e pelo comprometimento intenso que eles tinham com a Serra, com o empreendedor, pela causa da comunidade serrana. Foi um presente, na verdade, que eu recebi fazer o projeto da Casa do Empresário. E daí em diante, realmente eu fui associada, imediatamente já fui mantenedora e estou desde então. Muitos anos de ASIS. É um prazer imenso. Empreender pode ser uma atividade solitária se a gente não tiver esses momentos de respiro. Não existe solução na solidão. E reconhecer que não está sozinho, que tem outros propondo soluções que podem caber para si mesmo e ser ele um entregador de soluções para outro que está necessitado é extremamente motivante. Eu consegui estar perto de empresários que têm visões distintas sobre inovação, transformou a forma como a gente comunicava o nosso serviço para esses empresários. Se você é empresário, de que tamanho for, venha para a ASIS. Traga suas soluções, traga o seu network, suas forças, suas fraquezas, para que a gente junto consigamos desenvolver essa ambiência empresarial do município. Como um associado que está há cerca de 10 anos fazendo parte dessa entidade, conhece seu propósito, sua seriedade e os benefícios que ela entrega, eu recomendo fortemente àqueles que ainda não conhecem a entidade que busquem conhecer, que visitem, seja também um membro para fortalecer essa parceria. Se deseja crescer, deseja superar obstáculos e se fazer presente na sociedade do município da Serra, tem que estar dentro da ASIS, fazendo parte da instituição. Senhoras e senhores, muito bom dia. A ASIS, as pessoas de seus diretores, seus presidentes eméritos aqui presentes, Djalma Quintino Malta Neto, Djalma Quintino Malta Filho, agradecem as presenças de todos, dão-lhes as boas-vindas e a participação neste evento, em especial as presenças do superintendente do IEL, no Espírito Santo, Max Alves, e o diretor de rede do Banestes, Fernando Vale Cardoso, que são nossos anfitriões deste CANEG. Estamos iniciando o 224º CANEG da ASIS, Associação dos Empresários da Serra. O tema desta edição é Impacto do Protecionismo Americano para a Economia Capixaba, que será abordado pelo especialista Felipe Storck.
Gostaríamos, iniciando os trabalhos, de convidar para a saudação de boas-vindas a nossa vice-presidente da ASIS, Leonelle Lamas, da Divulga Outdoor e Comunicação Visual. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe essa manhã e esse dia, que seja um dia de muitos negócios e muitas oportunidades. Quero saudar a todos com a presença de Luciana, uma mulher linda. Luciana Junger é a esposa do Fábio. Fábio está viajando. E saudando Luciana, eu saúdo todas as mulheres primeiro, né? Hoje eu estava falando com o Bernardo. Nós somos mais de 50% de mulheres no público da ASIS. E isso é um fruto de muito trabalho e de mostrar a força da mulher, né? Nós já estamos nas empresas, já estamos no comércio há muitos anos, mas estamos ganhando espaço e também entendendo o papel da ASIS, que é um papel de defender o empresário da Serra, de falar das oportunidades da Serra. Nossa entidade é uma força viva, pulsante, que há mais de 4 décadas vem construindo pontes, gerando conexões e fortalecendo a voz do setor produtivo da Serra, porque somos pioneiros. Lá atrás, nós fomos os primeiros a chegar, com o seu Sérgio de Castro, com a visão que ele teve de trazer, de criar uma associação que representasse os empresários da Serra. Foi com muita coragem e responsabilidade e peso de liderança. Inovar com consciência é para quem sabe, é servir como referência para quem vem depois. Então, uma história tem sido construída há décadas neste município. Nossa atuação vai além das defesas de interesses empresariais. Somos protagonistas do desenvolvimento, através do diálogo constante com o poder público, da articulação com entidades, imãs e estímulo para um ambiente de negócio saudável. Temos contribuído ativamente para o crescimento da Serra, que é o maior PIB do Estado do Espírito Santo, um dos maiores polos industriais do Brasil, e uma cidade onde o presente é dinâmico e o futuro é promissor. Nós saímos da Serra, do abacaxi na década de 80 para o aço, né, Bernardo? Saudar Andréia Duarte e Fábio, nosso deputado, que está aqui presente, e agradecer a presença de vocês, gente. A ASIS foi feita por gente que acredita no poder da colaboração, da ética, da inovação e da escuta ativa. Ao longo da nossa história, reunimos centenas de empresários que juntos constroem um legado coletivo de prosperidade e responsabilidade social. E, mais do que nunca, esse é o espírito colaborativo que deve guiar os nossos próximos anos. Estamos em um momento estratégico, com expansão dos investimentos públicos e privados. As notícias nos jornais, gente, todo dia, coisa boa para a Serra. Essa semana a Celó saiu na Tribuna uma matéria trazendo boas novas, a Samarco voltando, o Espírito Santo não para. E a gente tem que ter orgulho disso. Muitos estados desse país estão patinando, estão quebrados. E a gente tem uma economia saneada, com um governo responsável, e cabe a nós, empresários, participar ativamente das decisões tomadas. É por isso que os nossos encontros, o nosso tradicional CANEG, hoje a Madalena falou comigo, gente, mas a data está batendo com outro evento. Não, a ASIS tem 48 anos, vai fazer 48 anos. E sempre o calendário foi segunda, quarta-feira de cada mês. Nós somos o café mais perene.
224 edições. Nem na pandemia a ASIS parou. Vocês sabiam disso? Nós tínhamos o comprometimento com os patrocinadores, com os associados, e foi muito difícil aquele tempo da gente fazer um Caneg online, montar toda essa estrutura e fazer um café com as mesas vazias. Mas a gente cumpriu o nosso propósito, que era, naquele momento, falar do que estava acontecendo, debater o que estava acontecendo, viver aquele momento como se podia. Nós precisamos estar juntos, posicionar e atualizar. Hoje teremos uma palestra que vai falar de mundo. Né? O Espírito Santo está bom, aqui está crescendo, mas o que está acontecendo lá fora? Muitas vezes a gente está ficando nas quatro paredes, todo mundo trabalhando muito, crise de mão de obra, todas as empresas, em todos os setores. Ontem eu fui numa consulta médica e a médica pediu desculpa porque a secretária não foi trabalhar e pediu demissão com 2 dias. Era muito serviço. Vocês imaginam aonde chegamos? Então, é uma dor forte que o empresário tem também. Mão de obra, qualificação, inovação, crescimento, pagar as contas. Então, nós precisamos estar juntos, buscando soluções. Desejamos a todos um excelente Caneg e agradecer principalmente aos nossos patrocinadores, os nossos mantenedores e os nossos associados. Sejam todos bem-vindos e bom evento. Deus abençoe vocês. Nós vamos passar agora um vídeo da Casa da Cultura. Essa gestão é ousada, viu, gente? Luciano, o Fábio está deixando a gente cabelo branco. A Jaque, antes, tinha um monte de cachinho. Hoje ela só chega escovada. Não dá mais tempo. O Kleber não vai mais em casa. O Jardel vive na Nova Serra. A Rosa, os olhos dela estão assim. Não é isso, Cristal? Então, a gente vive num corre-corre que vocês não têm noção. E a culpa é do Fábio. Porque ele delega, porque ele acredita nessa equipe maravilhosa. Então, a Casa da Cultura é um projeto inovador, um projeto visionário e que precisa ter muita coragem. E aí a gente vai construir essa casa a 4 mãos. A casa foi escrita e a gente vai construí-la, o projeto da Rosa, com a Lei Rouanet. Então, gente, antes que o vídeo fale, eu já vou falar. Empresário de lucro real e presumido, guarda o investimento para a casa do empresário. Vamos investir na Serra. Vamos usar o que a gente tem por direito para investir na Serra, na Casa da Cultura. A gente é a maior PIB e nós não temos um teatro. Nós somos o maior PIB e aonde que a gente vai fazer um evento grande? A gente hoje tem o Steffes, que foi um visionário, mas a gente vai ter a nossa Casa da Cultura, onde tudo vai acontecer. Vamos apresentar o vídeo e, fique de olho aí para poder já aportar para a Rouanet. Já estamos com a conta aberta esperando todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, gente.
Belíssimo empreendimento. Muito obrigado à nossa atuante vice-presidente Leonel Lamas, que ajuda a comandar essa equipe maravilhosa da ASIS nas grandes realizações. Gostaríamos de fazer aqui o registro oficial das chegadas do ilustre deputado estadual Fábio Duarte de Almeida e da vereadora com assento à Câmara Municipal da Serra, Andréa Duarte. Muito obrigado a ambos pelas presenças. Na sequência, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores anuais do CANEG. São estes uma das razões do nosso sucesso. Da Cota Diamante, ArcelorMittal, Ambiental Serra, Bandes, Banestes, BID, Vitória Motors, Grupo EMEC, Impacto Contabilidade, MP Publicidade, Prefeitura de Serra, Cicobi e Sebrae. Sebrae, inclusive, informa que nos dias 26 a 31 deste mês está realizando o Empretec na Serra, no escritório Sebrae Laranjeira. E hoje os participantes do CANEG terão um desconto exclusivo de 15% para participar. Conversem com os analistas do Sebrae que estão aqui e saibam muito mais. Patrocinadores Cota Ouro, Comprocard, Findes, Milanese, Standby, Sicredi, Unimed Vitória. Informamos, inclusive, que os vídeos dos nossos patrocinadores Cota Ouro estão sendo exibidos na TV no Espaço do Café. Gostaríamos de pedir agora, gentilmente, aos representantes desses patrocinadores para que ficassem de pé. Por favor, representantes da Arcelor, da Ambiental Serra, Bandes, Banestes, BID, Grupo EMEC, Impacto, MP Publicidade, Prefeitura de Serra, Cicobi, Sebrae, Comprocard, Findes, Milanese, Standby, Sicredi, Unimed Vitória. Representantes, por favor, fiquem de pé. Por gentileza, queiram ficar de pé. Os demais, peço uma vibrante salva de palmas para estes que são responsáveis por esses momentos tão maravilhosos que temos no nosso CANEG. Muito obrigado. A realização do CANEG, como todos sabem, é da ASIS, Associação dos Empresários da Serra. E nesta edição do CANEG temos como anfitriões os patrocinadores Banestes e Findes. Gostaríamos, neste momento, de convidar a todos para saudá-los, o representante da Findes, Maximiliano de Oliveira Alves. Max Alves, superintendente do IEL. Muito bom dia a todos e todas. Prazer imenso estar aqui representando a Federação das Indústrias e o IEL. Inicialmente, já parabenizar aqui a associação e toda a diretoria por essa iniciativa que, como mesmo foi colocado aqui, já perdura aí por muitos anos e a gente sabe que é muito difícil reunir empresários com essa qualidade que a gente tem aqui hoje e esse compromisso realmente com o desenvolvimento aqui da indústria da Serra. Então, parabéns a todos vocês por essa união e a gente sempre diz que esse esforço e essa união dos empresários é que vai fazer a diferença, que vai nos ajudar aí a crescer cada vez mais o Estado do Espírito Santo. Bom, vou falar um pouquinho aqui do IEL. O IEL é uma das casas da Federação das Indústrias e o IEL vem se especializando como um hub de soluções em gente e gestão para a indústria. Então, a gente tem diversos serviços e produtos que ajudam aí a indústria no seu crescimento. Dentro da área de gestão, a gente tem o Prod4, que é um programa de desenvolvimento de fornecedores aí que já tem quase 30 anos. Hoje um dos maiores programas que existe no Brasil, reconhecidamente. Outras federações, inclusive, nos procuram para entender e pegar como modelo essa nossa atuação. A gente tem o Passaporte Industrial, que é uma plataforma que facilita a mobilização de pessoas entre as grandes empresas, ganhando muito tempo e, consequentemente,
tempo, a gente sabe que é dinheiro, então as empresas utilizam muito isso para fazer a mobilização de pessoas. A gente tem as consultorias e outros serviços. E dentro da área de gente, a gente vem trabalhando muito com carreiras, estágio, bolsista de inovação. Mas a gente tem buscado se especializar. Desde o ano passado, a gente criou o que a gente chama de Academia Findes de Negócios. A gente vem se especializando na formação de lideranças. Acho que não está passando aqui. É para cá? Passa para mim, por favor. Agora foi. Bom, a Academia Findes de Negócios é um projeto que foi criado ouvindo diversos empresários, ouvindo as necessidades da média liderança, principalmente, onde a gente busca formar as lideranças do Estado. Então, aqui, como a nossa vice-presidente comentou, a gente tem uma dificuldade muito grande de formação de mão de obra, de trabalhadores, e liderança não é diferente. Hoje, se sair um líder, um gerente da empresa que vocês atuam, a dificuldade de reposição é muito grande. Então, a gente criou aí toda uma trilha de formação de lideranças que ocorre durante todo o ano aí na Federação das Indústrias. Aqui a gente está trazendo alguns cursos que são mais próximos aqui, né? Gerenciamento da rotina, estratégias empresariais, mas a gente tem toda uma trilha de formação durante o ano aí com diversos temas diferentes, tá? Eu vou convidar vocês, quem tiver mais interesse, se acessar esse QR Code, esse material também vai ser disponibilizado. A gente tem aí uma trilha de formação. E eu queria falar rapidamente aqui do nosso Fórum IEL de Gestão. O Fórum IEL de Gestão hoje é o maior evento de gestão do Estado do Espírito Santo. E esse ano a gente está trazendo como tema a sucessão. E para falar de sucessão, a gente está trazendo o John Davis, que é hoje a maior assumidade no tema de principalmente sucessão familiar, mas ele fala também de sucessão empresarial. É professor do MIT, de Harvard, então hoje se qualquer pessoa no mundo que for pesquisar sobre o tema vai se deparar com John Davis. Então, convidar vocês também a pensar já em participar no fórum. Empresas familiares precisam estar junto com a gente, porque ele vai explorar muito esse tema. Meu tempo aqui acho que acabou. Agradecer mais uma vez a todos, dizer que a gente vai compartilhar esse material e parabenizar mais uma vez pela iniciativa de vocês. Obrigado, tenham todos um bom evento. Nós te agradecemos, Max, sua participação, a Findes e por estarem nos proporcionando também esse momento. Também gostaríamos de ouvir o diretor de rede do Banestes, Fernando Vale Cardoso. Banestes, que é o nosso outro anfitrião. Bom dia a todos e a todas. Queria aqui saudar a Leonelli, nossa anfitriã, saudar aqui o deputado Fábio Duarte, em nome dele saudo todas as autoridades presentes, saudar aqui meu time do Banestes aqui presente, saudar todos os associados aqui da ACES e empreendedores presentes. É uma satisfação representar hoje aqui o Banestes nesse evento. Agradecemos pelo convite e pela oportunidade de estar junto a líderes e empreendedores que impulsionam a economia da Serra e do Espírito Santo. Até falo com o Leonelli que o quanto a Serra é importante, né, Leonelli? Que o centro industrial de Vitória, que é a nossa capital, é alocado na Serra. Eu até falo que esse nome já está um pouco até ultrapassado, porque hoje não é um centro industrial, é o centro industrial, comercial e logístico do Espírito Santo. Então não é mais só da capital. O Canec tem sido um espaço valioso de conexões e parcerias. Isso tem muito valor para o Banestes. Nosso compromisso é seguir ao lado dos capixabas, oferecendo soluções que apoiem o crescimento e a inovação, sustentabilidade dos negócios. Acreditamos que com diálogo, cooperação, podemos construir um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo e o desenvolvimento local. Estamos à disposição para trocar ideias, buscar juntos
novas oportunidades e soluções financeiras. Muito obrigado e um bom evento para todos. Fique com Deus. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado mais uma vez a Findes e o Banestes pelo patrocínio desta edição do Caneg. Aviso importante, o serviço do café no Caneg está disponibilizado a partir das 7h40. Isso mesmo, o evento está começando às 7h40. Procure chegar um pouco mais cedo e aproveite este momento para um cafezinho e o networking tão necessário. Cerimonial, que a parte interna, temos procurado começá-lo por volta das 8 horas. Por isso, esse momento anterior, 7h40, é o início do serviço de café. Venham para os próximos Caneg mais cedo. Nesse momento, a ASIS quer abrir um espaço para um aviso muito importante. Você conhece a Nota Premiada Capixaba? Pois bem, a Nota Premiada Capixaba é uma ação do Programa Estadual de Educação Fiscal para conscientizar as pessoas sobre a importância da emissão da nota fiscal. Ao se cadastrar e solicitar o CPF nas notas fiscais, você concorre a prêmios e ainda colabora com entidades beneficentes. A ideia é ajudar o cidadão a criar o hábito de exigir o cupom fiscal sempre que fizer uma compra. Ao fazer o seu cadastro no site, você deve indicar o Asilo dos Idosos de Vitória como instituição que você gostaria de beneficiar. Assim, toda compra que você fizer e colocar o CPF na nota, você automaticamente passa a concorrer aos prêmios mensais sorteados pela Nota Premiada Capixaba, além, como eu já disse, de ajudar também a instituição. Olha, em cima das mesas aqui no espaço do Caneg, nós temos um display com QR Code, o rosinha. Podem olhar aí, isso é o QR Code, para facilitar seu cadastro na Nota Capixaba. Fácil, não custa nada e você pode concorrer ao prêmio sempre que exigir seu CPF na nota. Não deixe de participar dessa campanha. E a ASIS também quer abrir um espaço na pauta social. E falaremos sobre a APAI. Fundada em 30 de abril de 1981, a APAI da Serra é uma das instituições sem fins lucrativos que tem como missão promover a qualidade de vida da pessoa com deficiência e de suas famílias. Com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, a instituição realiza um trabalho de excelência e atualmente atende mais de 1.270 usuários. E você sabia que sua empresa pode apoiar esse trabalho e ainda contar com benefícios fiscais? Isso mesmo. Ao destinar parte do imposto de renda devido sem custo adicional, sua empresa contribui diretamente para a manutenção dos projetos da APAI, promovendo inclusão e cidadania. Aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela e entre em contato para saber como fazer parte dessa transformação. Vamos agora receber de forma calorosa as novas empresas que se associaram à ASIS nos últimos meses. Gostaríamos de convidar aqui ao palco o diretor Kleber Alves e as conselheiras fiscais Jaqueline Bertranda e Rosa Piccoli para saudarem os novos associados. Estes receberão das mãos da diretoria um botão da instituição e também um brinde. #SomosASIS. E convidamos para vir à frente os representantes das seguintes empresas: FlexFix, Flexforma no Espírito Santo, novo associado contribuinte. FlexFix, Flexforma no Espírito Santo, Fatura Expert. Representantes, por favor, venham aqui à frente. FlexFix, Fatura Expert, Radiari Consultoria em Sustentabilidade, Tríade Consultoria, Life Soluções em Trânsito e NutriBusiness, distribuidora de suplementos. Representantes das empresas, por favor, venham aqui à frente para receberem os cumprimentos da diretoria da ASIS. Um brinde. Isso, por favor. As boas-vindas
da diretoria da ASIS aos nossos novos associados contribuintes. Vamos a uma foto. E da plateia, uma vibrante salva de palmas de boas-vindas para os nossos novos associados. Muitíssimo obrigado, sejam bem-vindos à família ASIS. Muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. Aproveitamos para informar que as empresas associadas à ASIS, em todos os CANEGs é disponibilizado um espaço para apresentarem seus produtos e serviços por meio de folheteria e cartões. Esse material fica numa mesa que fica aqui no final do salão. Passe lá e prestigie nossos associados. E aos associados, um lembrete, ao final do evento, recolham seus materiais. A ASIS estabeleceu a meta de alcançar 600 associados até o dia 30 de novembro deste ano. E para compartilhar conosco mais informações e nos orientar sobre como podemos contribuir para este desafio, queremos convidar que retorne ao palco o diretor de Relações com o Associado, Kleber Alves. Bom dia. Bem, gostaria de iniciar saudando as autoridades aqui presentes, principalmente as mulheres. Hoje eu vou ler, tá, gente? Vou fazer de improviso, não. Nosso plano de chegar a 600 associados continua forte e continua contando com todos vocês. Temos recebido os novos associados e um café de integração a cada um mês. E está sendo uma importante ferramenta de relacionamento. Eu peço para que os associados e os mantenedores que tenham interesse de participar desse café de integração, que fique atento às mensagens no grupo principal, que a Priscila vai estar, a partir de agora, enviando um convite, informando a data. É sempre importante que os novos associados entendam o quanto que é pungente a associação, ouvindo dos próprios associados que já estão aqui mais tempo. Então, é importantíssimo para quem está chegando agora e vendo esse ambiente, ouvir do associado mais antigo o que é de importante de estar presente na associação. Aproveitando, os convidados que têm o forte desejo de integrar essa rede de empresários, esse seleto grupo de empresas, que procurem a Priscila. Priscila, onde que você está? Priscila é nossa executiva comercial e é responsável por estar fazendo o cadastramento de todos os novos associados. Ela normalmente fica ali na recepção ou está disponível para que vocês possam conversar com ela e preencher o formulário de inscrição. Gente, o Clube do Associado está saindo. É um desejo grande, já tem tempo que a gente está planejando isso, e agora nós contratamos um software que vai organizar esse Clube do Associado. Quem tiver o desejo de oferecer produtos e serviços com preço diferenciado para o associado, que é esse que é o objetivo, a gente fomentar negócios, que vocês enviem um e-mail para associados@asisonline.org.br. Nós já estamos recebendo as propostas e avaliando uma a uma. Gente, faz sentido estar aqui? Faz sentido para as suas empresas, para vocês, como empresários e empresárias, estar presente na associação? Se fizer sentido, eu peço que vocês convidem a sua roda de influência, as pessoas que estão perto de vocês, são os seus parceiros comerciais, para vir para cá. Uma associação forte se faz com o maior número de associados possível. Tá? Gente, muito obrigado novamente. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado, Kleber. Mas, por falar no programa de fomento ao crescimento da ASIS, do associativismo na ASIS, vamos, neste momento, fazer o reconhecimento daqueles que já alcançaram premiações por estarem participando ativamente desta campanha. Momento de reconhecimento, categoria Basic. Trouxe um novo associado e receberá da ASIS um brinde surpresa. Convidamos então aqui ao palco os representantes das empresas Indutiva Consultoria e Assessoria Empresarial, Rodrigo Moreira, do Grupo EMEC, Francisco Saad, do Laboratório Tomasi, da Divulga Outdoor e Comunicação Visual, Leonelli, nossa vice-presidente,
Da Nesus Tecnologia, Ricardo Bicas, e da Enjoy Work com Work, o próprio Kleber. Por favor, os representantes venham aqui ao palco. Por favor. Kleber, mais uma vez. Vão receber aqui uma lembrança em sinal de agradecimento por terem integrado esta campanha a meta de alcançar 600 associados até 30 de novembro, a campanha da ASIS de incremento do associativismo do empresariado serrano. Categoria Basic, aqui estão Indutiva, Consultoria e Assessoria, Grupo EMEC, Laboratório Tomasi, Divulgue, Outdoor, Nesus Tecnologia, Enjoy Work e Coworking. Representando aqui os brindes, recebendo aqui os brindes. Muito obrigado. Foto. Vamos lá. Muito bem, muito obrigado. Podem retornar aos seus lugares. Muitíssimo obrigado. Vamos agora para a categoria Silver. Aqueles que trouxeram entre 2 a 4 novos associados receberão da ASIS um brinde surpresa e terão direito a um pitch de 30 segundos. Então gostaríamos de convidar aqui ao palco os representantes da Dickmann Facilities, Djalma Neto. Djalminha, nosso presidente emérito da ASIS. Também gostaríamos de convidar FJ Barros, representações, Fernando Barros, por favor, venha, senhor Fernando. E Arjura Advocacia, Alessandra Schirmer. Alessandra. Senhores, terão direito ao pitch de 30 segundos e receberão aqui o brinde na categoria Silver. Vamos lá. Repito que é pelo fato de terem convidados entre 2 a 4 novos associados que realmente se integraram à ASIS. Primeiro pitch com Djalma Neto, da Dickmann Facilities. Bom dia. É uma honra aqui para a gente do Grupo Dickmann estar recebendo essa premiação. O Grupo Dickmann hoje é formado por 5 empresas, 2 têm se destacado bastante, que é a Dickmann Facilities, de limpeza industrial, e a Cash Store Dickmac, onde a gente representa a Caixa nas soluções de equipamentos de limpeza, com lojas hoje em Novo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. Mas o que mais nos motiva, com certeza, é crescer sempre, hoje o grupo contando com 1.100 empregados, é ver essa casa cheia. O associativismo sempre esteve presente em nosso lar, e com certeza a gente está construindo uma serra muito melhor para trabalhar, para se viver. Obrigado a todos, um bom dia. Sr. Fernando, da FJ Barros, representações. Bom dia, sou Fernando Barros, representante da ICQL Química, que fabrica produtos ecológicos de limpeza industrial, como desengraxantes, solventes, que substituem produtos tóxicos inflamáveis, como tine, acetona, querosene, com a mesma eficiência, evitando problemas de saúde de funcionários e futuras ações na justiça contra a empresa. Atendemos clientes aqui no Espírito Santo, como Fibrasa, EMEC, AMT, Vale e Imetame. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Da Arjur Advocacia, Alessandra Schirmer. Bom dia. A Arjur Advocacia é um escritório especializado em direito empresarial. Nós entendemos que, para trazer segurança jurídica para a empresa de vocês, a gente tem um atendimento totalmente personalizado. E, na área do segmento de compliance, nós implementamos programas de integridade, ESG, e temos também um canal de denúncias, que é um canal ético, onde a gente faz todo o tratamento de denúncias, a investigação, e entregamos pronto para a sua empresa qual é a medida que ela deve adotar, além de já estarmos atualizados com a NR1 e as suas novidades.
Nosso programa de incentivo visa justamente vocês terem a oportunidade de vir aqui no palco. E quem é bom vendedor gosta de um microfone de palco, não é isso? Então a gente está recompensando quem trouxe mais associados para a associação com um brinde e um momento para poder falar sobre a sua empresa. Nesse sentido, muito obrigado a todos que contribuíram em diversas categorias aí. E agora eu vou entregar os brindes para eles. Muito obrigado, Kleber. Muitíssimo obrigado a todos que participaram deste momento. E a todos reforçamos que fiquem até o final do evento, pois teremos o sorteio dos brindes ofertados por alguns dos nossos associados. Neste momento, gostaria de registrar aqui a chegada da nossa secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo da Serra, Márcia Lamas. Muito obrigado, secretária. Senhoras e senhores, a 19ª edição do Prêmio Mérito Empresarial da ASIS será no dia 11 de dezembro. Deixe este evento marcado na sua agenda. Olá, eu sou Rodrigo de Bernardi, diretor executivo do BNI Espírito Santo. Tenho aqui nas minhas mãos o Prêmio Mérito Empresarial que eu recebi da ASIS em 2024. É um prêmio importante, é um prêmio relevante no cenário empresarial do Espírito Santo. E eu quero te convidar a estar com a gente. Quem sabe você, nesse próximo ano, 2025, receba também um prêmio como esse, para ter lá no seu escritório, assim como nós. Já começamos a comercialização do projeto. Se desejarem que suas empresas apareçam no maior evento empresarial da Serra, garantam o seu espaço. Procure a Eula Pérez, superintendente executiva da ASIS, e saiba como participar. Aproveitamos também a oportunidade para convidá-los para o próximo encontro da ASIS. Entre os Afetos e a Razão, Sucessão que Funciona, evento que acontecerá no dia 28 de maio, às 9 horas, na Casa do Empresário. Então, dia 28, às 9 da manhã, na Casa do Empresário, o encontro onde será abordado o tema Entre os Afetos e a Razão, a Sucessão que Funciona. Guardamos todos por lá. E antes de darmos início à palestra desta manhã, aproveitamos também este momento especial para prestar uma singela, porém profunda homenagem às mães aqui presentes. Ser mãe já é, por si só, uma missão repleta de entrega, responsabilidade, força e amor. Mas quando essa missão se soma à liderança de um negócio, à tomada constante de decisões e à busca incansável pelo crescimento e pelo equilíbrio, o desafio se transforma em um verdadeiro ato de coragem. E tudo isso sem jamais abrir mão do papel essencial que exercem em suas famílias. Hoje, rendemos nossas mais sinceras homenagens a essas mulheres que representam com maestria o equilíbrio entre o mundo dos negócios e o lar. Que sejam reconhecidas, valorizadas e que, acima de tudo, sejam apoiadas em cada etapa de sua trajetória. Gostaríamos de convidar nesse momento todas as mamães presentes, se coloquem de pé. Por favor, as mamães presentes, se coloquem de pé. Fiquem de pé as mamães presentes. Coisa linda. E todos os demais, por favor, uma calorosa salva de palmas para as nossas mamães. A todas as mamães, o nosso profundo respeito, nosso carinho e gratidão. A vocês devemos tudo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora sim vamos à palestra, cujo tema é Impacto do Protecionismo Americano para a Economia Capixaba.
Convidamos ao palco Felipe Storck. Ele é economista, doutor em administração e contabilidade, professor da FUCAP, pesquisador com artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, comentarista da Rádio CBN Vitória com quadro Conversa de Bolso, colunista de economia de A Gazeta e coordenador do eixo econômico do zoneamento ecológico-econômico costeiro do Espírito Santo, além de consultor de empresas na área de contabilidade, economia e finanças. Claro, palestrante, Felipe Storck. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Primeiro eu quero dar parabéns às mães, também, mais uma vez, né? Parabéns à ASIS por estar organizando esse evento, porque, no final das contas, ser empresário no Brasil é difícil pra caramba, né, cara? Principalmente no setor produtivo. Tá? Então, vocês estão de parabéns e a iniciativa está de parabéns também, porque vocês precisam, sim, se unir e estar juntos para enfrentar os desafios que estão aí no dia a dia. É mais eficiente, é mais fácil quando a gente faz conjuntamente, porque tem muita coisa, muita agenda de vocês que é comum, então é importante. Hoje nós estamos, felizmente, num estado que ele é mais organizado fiscalmente. Vocês estão num município que, por já algumas décadas, tem feito um bom trabalho e tem se destacado no Espírito Santo, mas tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita ainda. Tá? E tem uma coisa que eu gosto de falar, quando eu estou falando aqui no Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, tá? Porque isso tem uma coisa, eu faço um paralelo com o empreendedorismo. Quando a gente fala muito de empreendedorismo, a gente olha muito para dentro da empresa. A gente foca em contabilidade, finanças e administração. Esquece um pouco da parte de economia. Isso é uma dor minha como economista, né? Mas, no final das contas, a gente olha muito para dentro e a gente esquece que as empresas elas estão inseridas num ambiente econômico que afeta resultado. O nosso resultado ele não é só nosso, ou ele não é gerado só por nós. O nosso resultado é gerado por nós e por uma série de outros fatores que não estão no nosso controle, muitas vezes. E a gente, por mais que estejamos num estado que é fiscalmente organizado, num estado que tem feito um bom trabalho já há algumas décadas, e vocês estão num município que tem feito um bom trabalho já há algumas décadas, nós estamos inseridos dentro de um país que está meio bagunçado. Então, isso afeta nosso resultado. É importante a gente olhar para isso, como que a economia está afetando aquilo que nós estamos fazendo e o resultado que nós estamos gerando. Quando a gente combinou essa palestra, eu combinei com a Eula, o mundo já era outro, né? Na realidade, o mundo mudou muito. Parece que tem tanto tempo que o anúncio do tarifaço aconteceu, mas, na realidade, tem 2 meses. Então, parece que está há muito tempo atrás, porque aconteceu muita coisa de lá para cá. E anteontem, né, teve um anúncio que botou isso meio que em hold ali, né? Botou um pin ali em cima ali e falou assim: opa, espera que tudo isso aqui não vale mais. Que foi um acordo que saiu Estados Unidos e China, um acordo para se fazer um acordo lá na frente, né? Um acordo para se fazer uma negociação. Então, tudo aquilo que estava acontecendo não vale mais, mas aquilo não acabou. Aquilo não acabou. É importante a gente ainda se preparar, a gente pensar, porque ainda tem muita coisa para acontecer. O mundo está muito volátil, e principalmente a política externa americana ela está muito volátil, é muito instável. Okay? Mas o que é uma guerra comercial, no final das contas? Uma guerra comercial é quando um país decide unilateralmente colocar barreiras ao comércio internacional. No caso do Trump, barreiras alfandegárias, tarifas, mas isso poderia ser cotas, isso poderia ser barreiras sanitárias, poderia ser uma série de coisas diferentes que qualquer iniciativa que restringe comércio. E quando a iniciativa restringe comércio, ela gera respostas de outros países. E essa resposta de outros países começa a colocar barreiras cada vez maiores, e isso, no final das contas, restringe aqueles ganhos que nós temos de vantagens comparativas que a globalização permitiu que nós tivéssemos. Então, aquele custo menor de se produzir é colocado em xeque. Isso que o Trump está fazendo lá não é algo que é estranho para a gente. Nós fazemos isso. O Brasil é um país extremamente protecionista. O Brasil é um país que comercializa pouco com outros países.
E isso gera um custo, nós temos um custo para isso. Vocês comprarem máquinas e equipamentos importados, é mais caro do que poderia ser. Então, isso é um custo que o empresário acaba lidando, que os americanos estão descobrindo agora. Mas a gente conhece, isso já tem tempo. Então, o que eles estão fazendo lá não é diferente do que nós fazemos aqui. A questão é que é a maior economia do mundo que está fazendo. Então, isso tem choques que são muito maiores a nível mundial do que se um país do tamanho do Brasil fizer, uma economia do tamanho do Brasil fizer. Ou um país que já participa pouco da economia mundial fizer. Porque nós compramos pouco de outros países. Os Estados Unidos compra da China aí, por ano, em torno de 400 bilhões de dólares. Então, são 400 bilhões de dólares em comércio chinês-americano que deixa de existir. E aí se pensa assim, para onde que vai essa mercadoria? Né? O que vai acontecer com ela? Então, tem muitas vertentes, muitas coisas que podem acontecer. Eu tentei resumir aqui para, no final das contas, a gente conseguir discutir no nosso tempo, né? Mas isso aqui dá pano para manga para a gente fazer mais uns 3 café da manhã junto aí, cara. Mas é bastante coisa, né? Muitos detalhes. Há alguns exemplos de guerra comercial, Estados Unidos e o Japão, lá na década de 80, quando o Japão começou a crescer muito, desenvolvimento tecnológico, que o discurso foi o mesmo, o discurso americano foi o mesmo que agora, o comércio é injusto, a gente tem um déficit comercial muito grande com eles, então a gente quer restringir, vamos colocar barreira tarifária. No final das contas, é para você restringir o crescimento econômico do outro país. A gente tem essa vertente, principalmente nesse momento. A gente tem muito mais uma questão geopolítica acontecendo entre Estados Unidos e China do que simplesmente um déficit comercial que justifique todas essas iniciativas que estão acontecendo lá. A gente teve lá os Estados Unidos e Europa em 2002 por causa do aço, né? A gente teve uma sobra, a gente ainda tem uma sobra grande de aço a nível mundial, que vem depois do boom das commodities ali no começo do milênio, no começo do século, mas então teve umas tarifas que aconteceram ali no começo logo depois da crise, e no primeiro governo Trump. Foi o primeiro momento de tensão geopolítica comercial mais forte entre Estados Unidos e China. Então, ali em 2018, mais ou menos, a gente teve um começo de aumento de tarifas protecionistas dos Estados Unidos em relação à China e de retaliação da China em relação aos Estados Unidos. E isso acabou gerando já bastante ansiedade no mundo. Depois, eles chegaram num acordo, e esse acordo foi para a China importar mais grãos, principalmente americanos, e a China importar mais grãos americanos quer dizer que ela compra menos grãos nossos. Então, a gente tem que lembrar disso, que nós estamos aí, nós não estamos dentro dessa guerra, mas seremos afetados por ela, sim. Qualquer acordo que seja gerado aí favorecendo os Estados Unidos pode ser prejudicial a outros países, incluindo o Brasil. Ok? Aqui, né? Opa, peraí, passei para trás. Então, fazer uma linhazinha do tempo em relação ao que está acontecendo esse ano. Lá em janeiro, Trump foi eleito e ele coloca novamente, ele reafirma a política americana de America First, que é o Make America Great Again. Aí a gente tem que pensar o que é isso, né? O que é o Make America Great Again? É porque America is not great now. Se eles querem fazer a América virar ótima, os Estados Unidos virar ótimo novamente, é porque os Estados Unidos não é bom agora. É isso que eles estão falando. Mas a gente pode pensar, poxa, cara, mas isso é um país que a maior economia do mundo é um país que você tem ali níveis de desenvolvimento humano bem altos, que você tem nível de renda bem alta, e os caras estão falando que não é bom, é porque o sonho americano morreu. A gente tem que pensar por que isso está acontecendo. E o pensar por que isso está acontecendo é entender que não vai acabar agora. Não vai acabar agora. O movimento ele não é por causa de déficit comercial. O movimento ele é porque os Estados Unidos quer impedir o crescimento chinês. Nós temos um país que está crescendo, que está a nível de desemprego bem baixo, mas que, no final das contas, os millennials, e principalmente a geração Z, eles olham para
baby boomers, eles olham para o X e eles pensam assim, cara, eu não vou conseguir comprar uma casa igual meu pai comprou. Eu não vou conseguir ter o nível de desenvolvimento que meu pai teve. Porque o mundo mudou. A globalização mudou o contexto americano de vida. O que o Trump fala de que exportamos as nossas indústrias para a China, é verdade. É verdade. Muitos países no mundo fizeram isso. Por quê? Porque quando a gente começa a se desenvolver, a indústria ela começa a ficar cara dentro daquele país. Então você foca no setor de serviços. E os Estados Unidos ele tem um superávit no setor de serviços enorme. Enorme. Tem um déficit comercial. Mas a qualidade de vida americana é muito baseada nesse déficit comercial. De podermos comprar os produtos mais baratos para nós podermos consumir aqui dentro. Então, assim, não é necessariamente ruim a gente ter esse déficit comercial. Mas a questão toda é, por que eles estão achando ruim, então? Por que os Estados Unidos não é bom novamente? Precisa ser bom novamente. Porque, no final das contas, o americano médio, ele não é um cara de alta escolaridade. O americano médio, ele faz o high school, cara. Ele faz o ensino médio. E ele vai trabalhar, ele ia trabalhar, o crescimento, o sonho americano era na indústria, que foi para a China. Então, aqueles caras que estão ali no meio oeste americano, no cinturão da ferrugem, são caras que agora estão sem aquela possibilidade de emprego que os pais deles tinham. Porque onde que o setor de serviços paga mais? Com mais escolaridade. E os caras não têm. Então eles estão insatisfeitos. Eles estão insatisfeitos. E eles têm dois vilões. Um vilão são os imigrantes. São os imigrantes que roubam esses empregos ainda de mais baixa escolaridade. E o outro vilão é a China, que roubou os empregos deles. Então, tudo isso que está sendo desenvolvido lá é voltado para atacar esses dois vilões que mataram o sonho americano. Mataram nada, mas o discurso é que matou. Então, o Make America Great Again é uma política voltada contra imigração e contra a China, buscando-se trazer melhores resultados para esses caras ali que querem empregos na área industrial e que hoje não conseguem. Em fevereiro, a gente teve já algumas notícias em relação a protecionismo. Eu não sei se vocês lembram, mas quando acontece muita coisa, o mundo está muito rápido, né? Quando o Trump ele começa, o mercado ele reage positivamente, porque todo aquele discurso que ele fez lá na campanha, ele não coloca em prática no começo, nos primeiros meses. Então a economia começa a ir bem, tudo aquilo que parece que foi só para ser eleito, né, cara? Agora ele vai tender ao centro, tal, não sei o quê. Lula 2002. Então o mercado respondeu bem. Só que ele já começou depois a ter algumas restrições. Primeiro, foi só em relação à China, e falou assim, em relação à China está esperado, tranquilo. Em março, mais uma vez em relação à China, a China responde, porque a China hoje ela é grande o bastante para ela conseguir responder. A tensão ela começa a aumentar. Em abril a gente tem o anúncio do tarifaço. Então em abril ele faz todo aquele anúncio, e os mercados respondem da forma como vocês viram que eles responderam, com muita ansiedade, com muita dificuldade. Porque o investidor ele não quer perder, o investidor ele quer ganhar sempre. Então, sempre que tem o vislumbre de que ele pode ser prejudicado, ele dá um passo atrás. E, normalmente, essa crise econômica ela tem uma característica muito diferente, porque as pessoas não correram para os títulos americanos. As pessoas elas correram para o ouro e para o Bitcoin. Então, já colocaram os Estados Unidos em xeque, cara. Foi uma coisa assim que é a primeira vez que a gente viu isso. Então, é uma sinalização muito forte de que o mundo está mudando geopoliticamente, e está mudando de uma forma mais brusca do que a gente estava esperando nesse momento. Que as pessoas elas começam a colocar em xeque a credibilidade da economia norte-americana. Em maio,
a gente começa a ter a alteração das cadeias produtivas. A gente começa a ver empresas que estão na China trocando de país para continuarem fornecendo para os Estados Unidos. Que era uma coisa que a gente esperava que viesse para o Brasil, né? Que a gente pensa assim, pô, o Brasil foi só 10%, cara. Então, no final das contas, nós estamos melhores do que outros países. A gente vai conseguir substituir importações daqueles países. E a gente vai ter a oportunidade de fornecer para os Estados Unidos mais do que nós fornecemos hoje. Logo depois, o Trump ele muda a política novamente, ele volta atrás para todos os países, menos para os Estados Unidos, menos para a China. E isso cai por água. Mas alguns países eles já estavam recebendo indústrias chinesas, principalmente aí países do Sudeste Asiático. Mas nem todos. Tem uma série de empresas lá na China, fábricas e fábricas, construídas especificamente para atender a Shein e a Temu na venda para os Estados Unidos. E essas empresas fecharam todas. Elas fecharam todas. Então, o impacto chinês é muito grande também. A gente fala muito do impacto americano, mas a China sofreu muito com essa política, com essa briga que existiu entre ela e os Estados Unidos, né? O seu maior cliente, cara. Pensa o que é você perder o seu maior cliente hoje. Tem que sentir, tem que sentir. Então a China sentiu muito, principalmente pequenos empresários chineses. Setores industriais americanos começaram a responder de forma positiva, mas no final das contas, as empresas que dependem de importação de produtos ou que são exportadoras começaram a reclamar, botaram muita pressão, existiu muita pressão em cima do governo americano, porque no final das contas, os empresários eles estavam olhando assim e falavam assim, cara, peraí, não existe hoje um parque industrial disponível para me atender no lugar da China. Isso não existe. Onde é que eu vou conseguir meus produtos? Eu vi uma reportagem do New York Times, que ele estava entrevistando um cara que fabricava brinquedo. Ele falava, cara, o meu brinquedo ele vai duplicar de valor. Eu não tenho parafusos para fazer. Eu não tenho fornecedores para os parafusos. Então o meu brinquedo vai duplicar de valor, porque eu não tenho insumo para fabricar. Os americanos estão comprando presente de Natal, cara. Pensa o que é isso, cara. Os caras já estão comprando presente de Natal, iPhone para dar de Natal para as pessoas. Porque eles não sabem quanto que vai custar lá na frente. E, ao mesmo tempo, a China está com as árvores de Natal prontas. As árvores de Natal estão prontas. E quem compra as árvores de Natal chinesas, principalmente, são os Estados Unidos. Onde que eles vão enfiar esse trem? É ruim para todo mundo, cara. O que está acontecendo é ruim para todo mundo. E eles estão começando, eles sabem disso, eles estão começando a entender. A questão toda ali é quem que consegue segurar isso por mais tempo. Quem consegue segurar isso por mais tempo. Qual é a nossa dinâmica em 2025? A gente tem uma realocação industrial, estava tendo, agora se coloca tudo em espera, né? Tudo para assim, vamos entender o que efetivamente vai acontecer para a gente tomar agora as nossas decisões, né? Porque decisões, principalmente no setor industrial, elas são voltadas muito para longo prazo. Você não decide trocar sua indústria de lugar e leva para um outro país e depois você volta atrás com isso. Não é assim que funciona, não é trivial. Então, essa volatilidade ela coloca o mundo em compasso de espera. Ela coloca o mundo em compasso de espera, mas a gente estava começando a ver algumas dinâmicas, algumas mudanças de posicionamento de indústrias, principalmente que estavam na China, que foi o que aconteceu lá no primeiro governo Trump. Lá no primeiro governo Trump, uma série de empresas que estavam na China, que forneciam para os Estados Unidos, elas saíram da China e foram para o México. México e Canadá, mas principalmente o México. Por isso que o Trump implicou muito com o México, porque gerou um déficit comercial muito grande de lá para cá, principalmente porque o México recebeu muitas indústrias chinesas, ou indústrias que estavam na China, não necessariamente chinesas, mas que estavam na China e que voltaram para continuar fornecendo para os Estados Unidos. A gente tem um ponto aí que conta muito também, que hoje o frete está muito caro no mundo, frete marítimo, então isso também ajuda a regionalização, o fortalecimento de blocos regionais, isso ajuda bastante.
tá? Você de reduzir custo de frete. Fluxos comerciais, os mercados estão se reorganizando, porque no final das contas tem que se pensar assim: beleza, Estados Unidos e China tinham parado de comercializar, né? Para onde que vai esse produto? O que vai ser feito com ele? Vai ser igual a gente fez lá na política na crise de 29 com o café, e vão queimar os seus produtos que estão sobrando? Não vão queimar. Eles vão vender para outros países, a preços talvez mais baratos, porque tem que joar estoques. A gente vai ter um desvio de comércio entre os países. Então, isso é algo que muita gente está preocupada, porque, no final das contas, quem que vai receber esse trem? E a volatilidade econômica. Como eu falei, investidor não quer perder. E muitos investidores, eles não querem ganhar muito de uma vez, não. Não quero ganhar muito de uma vez. Eu quero ganhar sempre. Então, eu preciso ter segurança de investimento. Eu preciso saber para onde que eu posso colocar o meu dinheiro para com menor risco. E o que foi gerado é muita volatilidade, muita insegurança em relação a vários países do mundo. Porque a gente coloca todo mundo em xeque. Ninguém sabe quem que vai, no final das contas, sofrer mais e quem que vai ter mais oportunidades. Os efeitos colaterais, a gente teve uma elevação de preços lá nos Estados Unidos. Essa elevação de preços nos Estados Unidos, ela se voltou muito para evitar que o Jerome Powell reduzisse taxa de juros agora nessa reunião. A gente tem um processo nós tínhamos ancoragem inflacionária americana, agora a inflação ela começa a dar sinais de persistência e inclusive de subida. A gente tem um problema de agricultura nos Estados Unidos, porque grande parte dos grãos americanos iam para a China. Então, a partir desse momento, elas pararam de ir, a agricultura sofreu, reclamou muito, mas está ainda em compasso de espera e ainda com possibilidade de problemas. Fluxos comerciais de desvios de rotas alternativas, buscando se burlar esses embargos que estão acontecendo. Pressão inflacionária a nível mundial. Isso é um problema que nós estamos sentindo no Brasil, porque, no final das contas, apesar de por outros motivos, hoje a gente tem um IPCA que ele é muito resiliente, muito porque os produtos principais que estão subindo de preço, eles são produtos que não estão ao alcance da nossa política monetária, não estão ao alcance do Copom, porque são commodities, são alimentos, o preço é em bolsa, o preço é em dólar. Então, a gente já tem sofrido por isso, e outros países do mundo começam a sofrer também. Incertezas em relação ao investimento. O que a gente faz? Principalmente investimento no setor produtivo, que são investimentos de mais longo prazo, que são mais difíceis de serem feitos. Demora-se mais a você tomar essa decisão. Mercado financeiro, não. Mercado financeiro você tem mais liquidez, você consegue tentar gerar uma estratégia para você ganhar na alta, você ganhar na baixa. É mais possível. No setor produtivo é mais difícil. O setor produtivo ele precisa ser mais resiliente, então as tomadas de decisões elas precisam ser melhores. Elas precisam ser melhores, mais seguras. Peraí. E aí saiu o acordo, né? Na realidade não tem acordo. Ok? O único acordo vamos tentar fazer um acordo. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um passo atrás. Vamos dar um passo atrás. E vamos negociar por 90 dias. E vamos ver se a gente chega em algum lugar. Se a gente não chegar, volta tudo que era antes. Okay? Hoje, o que nós temos? Tarifas de 30% dos Estados Unidos para produtos chineses e tarifas de 10% da China para produtos americanos. Mas por que os Estados Unidos tem tarifas maiores? Porque são 10% na realidade. Mas os Estados Unidos tem aquela tarifa de fentanil que eles colocaram em cima do Canadá, do México e da China, que eles falam que eles fazem pouco para controlar o comércio de substâncias que são usadas para se produzir opioides dentro dos Estados Unidos. Então, ele botou 20%, esses 20% extras aqui da economia americana. Beleza. Melhorou? Não. Antes disso tudo acontecer, a tarifa americana em relação à China era por volta de 3%. A tarifa chinesa em relação ao americano era perto de 4%.
Não tem aquilo que o Trump fala que os caras cobram tarifas muito mais altas. Para alguns produtos, sim. Como os Estados Unidos, para alguns produtos também. Mas a gente entrar lá no site da Organização Mundial do Comércio e a gente olhar o comércio bilateral nos Estados Unidos e China, a gente olhar as tarifas de cada, a gente consegue olhar as tarifas de cada produto e a tarifa média efetiva ponderada pelo peso do comércio. 3% para os Estados Unidos, 4% da China. Ela aumentou. Então o acordo não é tão bom assim, igual a gente gostaria que fosse. É melhor do que estava acontecendo antes. O comércio volta. Mas o comércio volta menor. Por que ele volta menor? Porque os preços estão mais altos. Se antes lá nos Estados Unidos eu importava um produto chinês e eu pagava 3%, agora eu pago 30%. É 10 vezes mais. Então, se o preço está mais caro, eu compro menos. Lei de demanda. Mesma coisa vale para a China. Então, vai sobrar produto ainda no mundo. Isso está acontecendo. Mesmo nesses 90 dias. Vai sobrar produto que precisa ir para algum lugar. Tem que descobrir para onde. Ok? Ambos os países precisam fazer isso. Eles precisam. Eles se codependem. Eles coexistem, cara. A gente não pode pensar uma economia sem a outra. Não é Rússia e Estados Unidos durante a Guerra Fria. Não é. As economias elas são extremamente entrelaçadas, cara. A China é a segunda maior detentora de títulos de dívida norte-americana. Ela tem 800, 900 bilhões de dólares em títulos de dívida norte-americana. Inclusive, depois que o Trump fez o anúncio, alguém começou a vender títulos americanos para derrubar o preço e aumentar o prêmio. Porque os Estados Unidos tinha que fazer uma rolagem de dívida e teve que fazer essa rolagem de dívida a taxa de juros mais elevadas. Ninguém sabe quem foi, mas isso aconteceu. Do mesmo jeito que os Estados Unidos é o maior cliente chinês de longe. São mais de 450 bilhões de dólares. Todos os anos. Como eu falei, uma série de empresas que existem só para vender para os Estados Unidos. Esses países eles precisam do outro. Eles precisam. Mas o Trump precisa do discurso dele, de que, no final das contas, ele está atacando a China. Espera aí. E a China precisa dos Estados Unidos. Ok? Vou dar uma adiantada aqui. Falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Tá? A gente tem uma logística que está se desenvolvendo muitos investimentos que estão sendo feitos em termos logísticos. Tá? Para a gente passar pela reforma tributária, nós temos hoje o foco no setor logístico e no setor de turismo. É um foco muito grande do governo do Estado. Tá? Então, a gente está investindo muito. Nós já temos uma logística que está se desenvolvendo bem. Tá? Com alguns gargalos ainda importantes. O turismo ele tem se desenvolvido muito aqui no Espírito Santo. Essa semana eu vi uma reportagem no Correio Brasiliense, tá? Falando muito bem do nosso estado, tá? E da Grande Vitória, em termos de morar e em termos turísticos também. Então o Brasil está descobrindo o Espírito Santo e o turismo está crescendo muito. Tá? E nós temos um governo responsável. E um governo responsável ele faz muita diferença na capacidade de investimento. Né? Principais setores industriais, nós somos o segundo maior produtor de petróleo. Né? Nós temos um setor de mineração e siderúrgica muito importante. Né? Nós temos o maior exportador mundial de celulose branca. Rochas ornamentais, nós somos o maior fornecedor a nível Brasil e um dos maiores a nível mundo. E temos outros setores que são bastante importantes, que têm se desenvolvido muito na área industrial aqui no Estado. Nós estamos recebendo muitos investimentos no setor metal-mecânico, no setor de montagem de automóveis. Então, uma série de investimentos que são bastante importantes. No agro, a gente se destaca pelo café, mas também pela fruticultura, e a gente está adotando agora mais tecnologia para o setor do agro, com aquilo que nós chamamos de agricultura de precisão e inteligência artificial. Eu tenho visto algumas coisas bem interessantes de startups que estão se desenvolvendo, inclusive para fazer a leitura de solo, ainda é uma coisa bem legal mesmo, que está potencializando. A gente está fazendo uma diversificação dos nossos portos. Então, tanto o Porto de Tubarão, quanto o Porto Céu,
quanto o Porto de Vitória, eles têm diversificado cada vez mais as suas cargas, tá? Principalmente Tubarão e o Portocel, que eram exclusivos, agora eles já estão virando portos multicargas e já estão escoando outros produtos e recebendo também, o que faz uma diferença muito grande para as outras empresas, para o resto da economia do Capixaba. Tá? Estamos desenvolvendo 4 portos aqui no estado, tá? Para entrarem em operação em menos de 10 anos. A Imetame já está quase ali botando para funcionar. Tá? A gente tem o V-Ports lá em São Mateus, V-Ports em Aracruz, tá? Do lado ali do Portocel, do lado do Imetame, que já está em fase de licenciamento. Tá? O Porto Central ele também está em fase de obras já. Tá? E no final a gente vai ter o Petrocity, que está saindo lá em Uruçuquara, em São Mateus, tá? que também vai ser um porto bastante importante, multicargas. Tá? Então, a gente está criando aqui um espaço logístico bastante importante para a gente escoar carga no Brasil. Lembrando que o Porto de Santos está extremamente saturado. Tá? Então, o Brasil precisa de novos meios de escoamento de carga e o Espírito Santo está se colocando como potencial. A gente tem a ZPE saindo lá em Aracruz, que é extremamente importante, um potencial de industrialização, um potencial de investimento muito alto. E nós temos a cadeia logística, né? A gente tem a estrutura rodoviária, que talvez seja mais complicada hoje no estado. As rodovias do Brasil, capixabas, elas precisam de muito cuidado, tem muito investimento sendo planejado. Novos aeroportos, tá? Saiu em Linhares, está saindo agora em Cachoeiro, tem um planejado para Aracruz, especificamente para carga, e tem um planejado para Venda Nova, especificamente para turismo, lá para Alto Caxixe. Ferrovias, tá? Aqui para o sul do estado, mas também a ferrovia do Petrocity, que vai sair do Porto de Uruçuquara para ligar até a ferrovia central lá em Tocantins. Tá? E infraestrutura de armazenagem, que nós estamos investindo bastante. Hoje nós já temos 3,6 milhões de metros quadrados de espaço de armazenagem, tem mais 750 mil em construção. Investimentos industriais que estão sendo feitos por grandes indústrias aqui do estado, tá? Pela Arcelor, pela Samarco e pela Vale. Tá? Então, isso é assim, claro que nós temos muitos outros, mas elas são as maiores da indústrias capixabas, então é importante a gente ver que elas também estão acreditando, que elas também estão comprando a ideia do desenvolvimento capixaba e estão investindo muito aqui no estado. Tá? E quando a gente fala de comércio exterior, a gente está falando do Espírito Santo. A gente não está construindo esses portos à toa. A nossa economia ela é extremamente voltada para o comércio exterior. Nosso estado é voltado para o comércio exterior. Nós somos muito mais abertos do que o Brasil. Então, no final das contas, nós recebemos muito mais o desenvolvimento mundial, como também os choques mundiais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso traz oportunidades, mas também traz desafios. A gente tem uma chance hoje de ter uma redução da demanda global, dentro daquela mudança de política monetária que os bancos centrais estão fazendo no mundo. O Banco Central Europeu, o Banco Central Britânico, os dois reduziram taxas de juros por causa de desaquecimento econômico acontecendo e esperado. Então, isso é um potencial que existe muito grande com essa guerra comercial. A reconfiguração de cadeia produtiva, já falei um pouquinho com vocês, volatilidade cambial, a gente tem esse problema aqui no Brasil muito grande, porque como nós somos um país, uma economia grande, então que os investidores estão interessados, mas ao mesmo tempo nós somos arriscados, a gente recebe muito capital especulativo. Então, sempre que o dólar sobe, nós somos um dos países que ele mais sobe no mundo. Sempre que o dólar cai, um dos países que ele mais cai no mundo. A gente é muito volátil. Tá? Então, o risco cambial que existe agora é muito grande, tá? Que está se configurando. Tá? E a gente tem um potencial de queda do investimento de estrangeiro direto por causa do risco. Tá? Então, a gente tem aí um potencial para crescer, para fornecer para os Estados Unidos, por exemplo, ou fornecer para países da América do Sul, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer um dever de casa em termos de fundação, de fundamentação, de estrutura econômica para a gente receber esses investimentos. O que a gente pode fazer, no final das contas? Tá? A gente tem que investir em educação, capacitação das pessoas. A gente precisa ter mão de obra qualificada, a gente precisa de capital humano, voltada para aqueles setores que têm necessidade, que têm emprego. E o setor industrial ele tem muito isso, de nós termos poucos trabalhadores capacitados e sentir falta de não conseguir colocar
preencher as vagas que estão disponíveis. Infraestrutura eficiente, nós estamos investindo, trazendo infraestrutura, melhorando a infraestrutura capixaba, inovação e tecnologia, né, e uma abertura comercial que ela seja estratégica. Isso gera uma redução desse risco que nós estamos correndo hoje e gera oportunidade de negócios de forma bem brusca, na verdade. Então, a gente precisa de cursos técnicos. Nós temos poucos cursos técnicos hoje e poucas pessoas fazendo cursos técnicos. Então, a gente precisaria, aquela reforma do ensino médio que foi lá atrás, que prometeu um ensino mais profissionalizante, ela não está entregando da forma como ela poderia entregar. Então, a gente poderia ter parcerias mais fortes em termos de incentivo para aquelas necessidades em termos educacionais, de formação de trabalhadores, que hoje o mercado tem. A educação ela tem que estar muito próxima do mercado, porque ela tem que formar as pessoas que vão ali trabalhar, capacitar os trabalhadores, né? Hubs de inovação, nós temos vários que foram criados aqui no Estado já, pensando em melhorar os processos, pensando em gerar novas empresas, gerar novas oportunidades. E a FAPES ela tem um papel muito grande no desenvolvimento e no incentivo à pesquisa e à formação. Não sei se vocês conhecem a FAPES, ela é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, é um órgão do governo do Estado, e ela tem vários editais voltados para a academia, mas também voltadas para o mercado, e para parcerias estratégicas com o mercado. Então, no final das contas, ela ajuda muito, ela dá muito amparo. Okay? A gente precisa diversificar mercados. Isso precisa ser feito. O Brasil, o maior cliente do Brasil é a China. O maior cliente do Espírito Santo é os Estados Unidos. Então, a gente precisa diversificar mercados. Nós precisamos de novos acordos comerciais. Nós precisamos explorar melhor outras oportunidades, porque a gente precisa diversificar. A gente precisa construir novas oportunidades. Então, isso vale a nível Brasil, isso vale muito a nível Espírito Santo. Nós conseguimos atender outros estados e outros países. E a gente tem que se preparar para isso. Exportar não é de uma hora para outra. Não é simplesmente porque eu quero. Igual aquela propaganda da Apex que passa lá na CBN, lá, que fala assim, todo mundo pode exportar. Todo mundo pode, mas não é tipo assim, decidi hoje exportar e vou exportar. Você precisa de uma série de processos para isso poder acontecer. Consolidação logística, a gente precisa agregar valor. Por quê? Porque a gente consegue competir com os principais países do mundo. Mas, para isso, a gente tem que se preparar para isso. Eu sei que já devo ter estourado meu tempo, mas não, ainda não. Tem uma empresa brasileira que quem tem filho aí deve conhecer, cara. Se chama Bibi, faz calçado infantil. A Bibi ela quebrou. Quando o Collor abriu a economia, a Bibi quebrou. Com uma série de empresas brasileiras quebraram também. O fundador dela, ele tem 3 filhas. Aí ele pegou a empresa, falou assim, olha, eu vou fatiar a empresa, vocês vendem, vocês ficam com o dinheiro aí. Aí elas falaram, se juntaram, elas, seus respectivos cônjuges, e falaram assim, não, vamos botar a empresa de pé. Investiram em modernização, investiram em processos, e hoje a Bibi exporta para mais de 150 países no mundo. Ela consegue concorrer com a China. No setor de calçados, que as pessoas falam assim, é impossível. Não, não é impossível. A gente só tem que fazer bem. A gente tem que ser muito bom. Aí a gente consegue concorrer com os caras, sim. Por todas as dificuldades que nós temos no Brasil. Mas a gente consegue. Só que a gente precisa agregar valor. A gente tem que diferenciar produto. E a gente tem que se preparar para isso. Certificações de sustentabilidade. Por quê? Porque se a gente quer vender para outros países, a gente tem que ter um selo de procedência. A gente tem que mostrar que nós temos qualidade. Eles têm que olhar para o nosso produto. Eles têm que saber que é confiável. Que não é porcaria, porque nós não fazemos porcaria. Mas isso a gente tem que mostrar. Então, a gente tem que ter uma certificação, a gente tem que ter alguma coisa que mostre a qualidade daquilo que nós fazemos, nosso trabalho, cotidianamente. Isso agrega muito valor. É muito importante. A gente tem que se pensar em análise de cenários. Como eu falei, a gente não pode pensar só para dentro da empresa, a gente tem que pensar para fora. Então, planejamento estratégico é o quê? É o pensar possíveis cenários econômicos, o que é a minha realização em cada um desses cenários econômicos e como que eu posso me proteger deles. Me proteger dos cenários ruins, me preparar para os cenários bons.
Isso é primordial. Pensar a economia dentro da empresa é de extrema necessidade. Não dá para fazer isso fora. Senão a gente fica, o Deus dará aí, a gente fica voando, flutuando no mercado, tomando todo tipo de porrada que aparece. E essas oportunidades vão para os nossos competidores. Então, a gente tem que pensar em análise de cenários econômicos. A gente tem que ter conformidade com as regras internacionais. Porque, tendo conformidade, a gente é visto com mais qualidade e a gente aceita, nós somos mais aceitos. Lembrando que o acordo União Europeia e Mercosul é algo que está para acontecer, deve ser assinado esse ano para ser votado. Ele vai acontecer. Eu acho que hoje não tem volta mais. Então, é um choque que vai acontecer daqui a pouco tempo, cara. Daqui a pouco tempo. A gente, às vezes, acha que o tempo econômico assim, é muito longo. Não é rápido. É rápido. Eu lembro quando eu comecei a ler sobre economia lá na minha adolescência, eu via assim, o governo federal vai ficar sem capacidade de investimento, E eu pensava assim, isso daqui lá na frente, cara, 20 anos. Acabou, chegou, cara. É no nosso tempo de vida, cara. O acordo União Europeia-Mercosul sai no nosso tempo de vida. Ok? Então a gente tem que estar preparado para ele. Tem que entender o que isso vai acontecer, o que isso vai trazer para a gente. E outros acordos que estão sendo negociados também. Tem um com a FTA, que são alguns países europeus que não fazem parte da União Europeia, que está bem encaminhado também. Tem um acordo com os Emirados Árabes Unidos, que está bem encaminhado também. Então, a gente tem que se preparar para esses acordos. Tem que ter conformidade internacional, tem que pensar cenários. A gente tem que reestruturar, muitas vezes, nosso modelo de negócios para nós sermos mais produtivos, para a gente conseguir fazer mais com menos. E tem que ter parcerias estratégicas. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que nos apoiem, que nos fazem crescer, e não que nos atrapalhem. Mas isso é um ponto muito fundamental. Parcerias estratégicas. Trazer o poder público de forma que ajude e que não atrapalhe. Trazer a academia de forma que ajude e que não atrapalhe. E fazer parceria com outras empresas, porque no final das contas você não precisa fazer tudo, você pode fazer uma parte. Então, no final das contas, cheguei no tempo, hein? Adaptação é essencial. Se a gente está passando por uma guerra comercial, a gente vai senti-la, a gente vai sentir no câmbio, a gente vai sentir no desvio de comércio, a gente vai sentir com falta de investimento, a gente vai sentir de uma série de formas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer leitura de mercado, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Vocês todos são empresários. Todos são empresários. Eu não sei se vocês estão no operacional da empresa. O operacional consome muito. O operacional consome muito. Por quê? Porque ele é o gerador de dinheiro. Mas o estratégico não pode ficar de lado. Não pode ficar de lado. Tem que ter pensamento estratégico, tem que planejar o futuro, tem que gerar formas de se trazer resultados permanentes. Não é só gerar um resultado bom ali na frente, é gerar resultado bom sempre, é isso que eu quero. Não basta hoje. Eu tenho que ser lucrativo mais para frente também. Então tem que ter pensamento estratégico. A gente tem várias vantagens competitivas aqui no Espírito Santo, a gente tem que explorar essas vantagens. A gente tem que explorar. Nós estamos num estado organizado, num estado que tem capacidade de investimento, num estado que quer investir, num estado que está investindo. A gente tem que usar isso a nosso favor. A gente tem que aproveitar. Já pensou se a gente estivesse no Rio de Janeiro? Meu Deus do céu. Tem tudo para ser o melhor estado do Brasil, cara. É uma merda, cara. Por quê? Porque o governo é uma bagunça, cara. Todos os governadores carioca foram presos. Só falta o Cláudio Castro, porque ele não saiu do governo ainda, provavelmente. Não sei se tem algum carioca aí, me desculpa, eu adoro o Rio de Janeiro, cara. Eu tinha muita vontade de morar lá, mas, infelizmente, o estado ele é bagunçado. Ele é bagunçado. E a gente tem que ter prioridades estratégicas, foco em inovação e produtividade. A gente tem que adotar novos processos, adotar novos métodos. Isso reduz custo, isso melhora produto. Diversificação de parceiros comerciais, isso é importante. A gente não pode ficar em função de um cliente. Senão a gente é igual a China. A China tem um cliente grande, o maior cliente da China. Não compra mais, o país sofre. Tem uma empresa que eu conheci aqui no estado, não vou falar o nome dela. Ela tinha um cliente, ela fazia um jornalzinho para uma indústria. A indústria cortou o jornal e ela quebrou.
Então a gente tem que diversificar, sempre é fundamento. Tá? Otimização logística e qualificação de mão de obra. Tá? Nunca podemos esquecer isso. Treine seus funcionários, treine seus funcionários, treine seus funcionários. Você treinar 10 e você ficar com 2, você já está melhor do que se você não tivesse treinado nenhum deles. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe Storck, muito obrigado. Receba aqui os cumprimentos da ASIS, cumprimento todos os associados. Muitíssimo obrigado por sua brilhante participação e pelos esclarecimentos trazidos. Antes de encerrarmos, gostaríamos de registrar que está conosco, desde o começo aqui, Ezequiel Nascimento, representando o Bandes. Muito obrigado, Ezequiel. E convidamos todos os participantes agora a apontarem a câmera de seu celular para o QR Code, que será apresentado aqui na tela, para responder à pesquisa de satisfação. Gente, a participação nesta pesquisa é muito importante, porque estas respostas têm orientado a ASIS a aprimorar, a melhorar cada vez mais os nossos encontros. Então, por favor, responda ao questionário, participe, vamos poder, com isso, entregar cada vez mais um Caneg de sucesso para vocês. E agora, vamos finalizar o nosso evento com o sorteio dos brindes. Queríamos convidar aqui Riberto Araújo, diretor da ASIS, também os nossos conselheiros fiscais Vitor Aguiar e Bernardo N. da Celor, para que venham para este momento de entrega dos brindes. Enquanto eles caminham ao palco, informamos que o sorteio será feito no telão. Serão 14 brindes que serão sorteados. Os senhores receberão os kits ofertados pelos nossos associados e patrocinadores ArcelorMittal, Bandes, BID Vitória Motors. Lamento, não é um carro zero, mas é um belo brinde. Banestes, Findes, LoreBR Comunicação e Baby Motel. Então, os nossos patrocinadores, ArcelorMittal, Bandes, BID Vitória Motors, Banestes, Findes, LoreBR Comunicação e Baby Motel, são os nossos patrocinadores que gentilmente estão cedendo os brindes para este sorteio. Muito bem, vamos lá? Bernardo fará a entrega do primeiro brinde, que vai para Vinícius dos Santos Barbosa. É preciso estar presente. Vinícius, presente, Vinícius. Vinícius, aqui, Vinícius, por favor, venha receber o brinde. E já podemos receber aqui das mãos do Bernardo o seu brinde. Vamos sortear o próximo. Riberto irá sortear, vai fazer a entrega do próximo para Beatriz Gomes. Beatriz? Cadê Beatriz? Beatriz não está presente. Vamos para o próximo. Elisete Maria Belardino Gonçalves. Elisete. Elisete, aqui Elisete, por favor. Vamos pedir gentilmente aos sorteados que levantem-se logo para que nós possamos aumentar a nossa dinâmica. Vamos para o próximo brinde. Obrigado, Elisete. Elisete, esse é da Elisete. Pode vir direto, subir direto a receber. Próximo brinde vai para... Vamos fazer a foto. Luana Coutinho Loureiro. Luana Coutinho Loureiro. Muito bem, Luana. Kit Bandes. Próximo vai para Elisângela Ribeiro Bastos. Elisângela, Elisângela, por favor, venha. Mais um. O presente da BID aqui, ó. Muito bom. Próximo vai para Djalma Quintino Neto. Djalma. Parabéns. Djalma Quintino Malta Neto, nosso presidente emérito. O BID. E o próximo vai para Felipe Luns. Felipe, aí.
Temos mais um brinde da ArcelorMittal que vai para... Felipe. Agora vai para Douglas Zata. Douglas Zata. Douglas não está presente. Não está mais presente. Vamos para o próximo. Felipe Loyola Tessari. Felipe? Aê, Felipe. Muito bem, venha. Felipe Tessari, hein? Está aqui. Felipe está vindo. E agora? Acabou? Os nossos patrocinadores ArcelorMittal, Bandes, BID Vitória Motors, Banestes, Findes, Lore BR Comunicação. Muito bem, vamos lá. ArcelorMittal, Bandes, BID Vitória Motors, Banestes e Findes. Muito obrigado a estes pelos brindes ofertados. Muito obrigado. Gente, pedimos a todos os associados que recolham seus materiais que estão na mesa exclusiva para divulgação na saída aqui. E solicitamos também aos participantes do CANEC que deixem seus crachás sobre a mesa. E assim, senhoras e senhores, encerramos o CANEG de número 224. Lembrando que o nosso próximo evento será no dia 11 de junho. Esperamos por todos, hein? Dia 11 de junho. Façam o agendamento, fiquem atentos às inscrições. Desejamos a todos um ótimo dia e excelentes negócios. E a ASIS, reforçando o seu compromisso com a pontualidade, encerra esta edição do CANEG. Tenham todos, mais uma vez, bom dia.